como se fosse uma capa de couro, ou vamos dizer, couro sintético. É como se fosse uma capa de Bíblia, só que aí eu tô usando aqui e eu vou mostrar pra vocês depois. Aí, enfim, esse daqui, ó, ele não vem separado com essa capa, mas a questão aqui é o planner. E aqui começa, aí, eu acho que o ponto principal desse planner começa agora. Esse iniciozinho que eu falei com vocês antes, esse iniciozinho para você organizar a sua vida antes e daqui pra cá. Aí eu acho que é o ponto principal desse planner. Por isso que eu não gostei do planner que veio na última versão, porque eles praticamente tiraram isso, porque ficou muito reduzido, ficou lá na frente. Então, eu acho que o principal desse planner é essa parte aqui, sabe? É isso daqui o principal desse planner. Que isso daqui tá me ajudando. E é através disso daqui que eu cheguei às minhas conclusões. Ó, tem um espaço para sua casa. Te dá muitas dicas aqui de limpeza da casa, de organizar o seu tempo, de você colocar os seus filhos para te ajudar. Tarefas que, pela idade deles, eles podem estar fazendo. Para você não sobrecarregar demais os seus filhos. Mas para você também não deixar de ensiná-los. Porque já está na idade deles aprenderem determinadas coisas. Ó, tem aqui um plano de organização da casa, uma sugestão. Coisas que às vezes a gente não pensa tanto, ou não, sabe, não para pensar. E coisas que são importantes a gente manter para ter uma boa organização do lar. Coisas que a mulher virtuosa pensa, sabe? Então, parece até que esse planner foi escrito por ela. A gente sabe que não, né? Mas, com certeza, a pessoa que escreveu aqui foi uma pessoa muito virtuosa. Ó, que criou, né, esse planner. Aí esse daqui é um espaço para eu criar. Então, eu criei aqui um mês perfeito para fazer a organização da casa, com todas as organizações que eu vejo que são necessárias. E eu coloquei assim, tarefas que eu vou fazer só uma vez por mês. Tarefas que eu vou fazer todas as semanas, repetição por semana. E tarefas que eu vou fazer de 15 em 15 dias. Aí eu fiz uma demarcaçãozinha, eu entendo que está escrito aqui. E eu senti falta de colocar também tarefas que eu vou fazer todos os dias. Eu falei assim, peraí, mas o que eu vou fazer todo dia? Eu sou uma pessoa que sou desorganizada, eu preciso de um norte, sabe? E se eu escrever numa folhinha e colocar assim, aquela folhinha vai se perder. E eu quero que seja uma coisa que eu volte naquilo sempre. Eu volte e eu veja vamos dizer, a minha evolução ao longo do ano, ao longo dos anos, né? Em nome de Jesus. E aqui tem a semana da limpeza da casa. Eles dão, assim, dicas de como você organizar a sua casa numa semana. E eles te dão tópicos só para você fazer coisas, por exemplo, eles colocaram aqui. Cozinha. Aí, o que você vai fazer na cozinha no dia da semana? Eles colocaram na segunda-feira. Eu mudei para quinta-feira. Eles botaram assim, geladeira, micro-ondas, balcão, pia, fogão, chão e azulejos. Tipo, você dá uma limpeza geral na cozinha. Você dá atenção à cozinha. No restante da casa, você vai fazer a limpeza básica, mas a cozinha vai ser o seu foco na quinta-feira. Para mim, mas para eles na segunda-feira. Aí tem a parte ainda da lavanderia, tipo assim, o que você vai lavar nesse dia? Aí você vai lavar tanta coisa, para você não juntar aquela quantidade de roupas, mas também para você não lavar tudo num dia. Você vai separando, sabe? Ah, hoje eu vou lavar isso daqui. Hoje eu vou lavar isso daqui. Só para não te sobrecarregar, mas também para você não deixar de fazer, para não ficar aquele acúmulo de tarefas sem fazer. E tem todos os dias, por exemplo, o banheiro, eles deram sugestão do banheiro para terça-feira, e eu botei já para segunda-feira, porque o fim de semana aqui em casa é muito corrido, é assim, muito tumultuado, aliás. Então, eu penso que eu preciso já lavar na segunda-feira. Inclusive, eu vi que a sexta-feira estava tranquila, eu dei uma limpeza no banheiro, mas eu não lavei, sabe? Tipo, tem a diferença de você limpar o banheiro e de você lavar. Aí eu já botei assim, sexta-feira eu vou limpar o banheiro. Aí na segunda eu vou dar aquela lavada boa. Só que se na sexta-feira eu for no mercado, porque eu vou de 15 em 15 dias, aí eu não preciso ter aquela obrigação de limpar o banheiro todas as sextas. Eu posso fazer isso de 15 em 15 dias. Aí vai ter uma semana que eu vou limpar o banheiro 2 vezes. Vai ter outra semana que vai ser só uma vez. Mas eu sempre vou lavar o banheiro todas as semanas. Mas sabe, para não me sobrecarregar e para eu não ficar me cobrando demais, sabe? Tipo assim, eu não fiz isso hoje, eu tinha que ter feito. Não, o dia de fazer isso é tal dia, calma, né? Aí eu consegui me concentrar
na tarefa específica de cada dia. Eu gostei da sugestão que eles me deram e eu tô usando isso daqui, só que como vocês viram, eu mudei os dias. E aqui eles me dão espaço para eu organizar a minha semana. Eu coloquei aqui tarefas que eles não colocaram, que tem a ver com a minha realidade. E eu coloquei os dias que eu vou fazer. Então, isso tudo aqui eu tô usando. Isso daqui tudo eu estou usando. Isso daqui, eu acho que assim, só por essa parte que esse planner aqui, ele é sensacional. E ele depois, aí como eu falei, aí ele te dá um espaço para você organizar as suas semanas. Esse espaço aqui eu achei pequeno, mas te dá uma ideia, tipo só para você treinar, para você pensar sobre. Mas eu achei que foi pequeno, tipo uma linhazinha para você colocar todas as tarefas que você vai fazer na segunda-feira. Eu acho que seriam só as tarefas principais, mas mesmo assim, apesar de eu ter usado um espaço, eu não vou ficar voltando aqui. Eu vou voltar aqui. Aqui eu vou voltar. Aí tem esse espaço, tem as tarefas como eu... tem dicas de limpeza da casa. E tem a tarefa que os seus filhos podem fazer, que toda a casa, toda a família pode ajudar. Isso daqui é bem interessante. Inclusive, eu li isso daqui pro meu filho de 13 anos, que ele tem hora que ele fica assim, mãe, você acha que eu não tô fazendo muito serviço, não? Eu falei, meu filho, vem cá, vamos ler aqui com a mamãe. Aí ele ficou assim, poxa, mãe, se eu fizer tudo isso, eu não vou ter vida. Eu falei assim, mas eu mando você fazer tudo isso? Aí ele, não. Eu falei, então. Aí ele, mãe, tá fácil. Aí ele ficou assim, por quê? Porque ele tem 2 irmãos, são 3, então fica fácil para ele, porque distribui, né? Ele, mãe, é verdade, né? Se eu não fizer a minha parte, você vai ter que fazer tudo isso e você vai ter que fazer mais. Eu falei, exatamente, vai ficar tudo só para mim fazer, só para eu fazer. Aí ele, mãe, tá bom, então não vou reclamar. Ele falou assim, vou reclamar menos, porque, né? Ele reclamava muito. Então, isso fez ele refletir sobre a parte que ele precisa fazer e se ele não fizer, alguém vai ter que fazer. E esse alguém, no caso, era eu. Aí ele teve essa reflexão. Isso foi bom para ele também. Foi bom para mim e para ele, né? E é isso, né? É bom a gente gerar esse tipo de reflexão na família também, na casa. E aqui tem sugestões de cardápio. Isso daqui eu não vou utilizar, mas eu achei interessante eu pensar sobre. Tipo assim, criar um cardápio na minha realidade e pro tipo de alimento que são importantes para a nutrição dos meus filhos, mas que também eles gostam de comer também, né? Não ficar sempre repetindo a mesma comida, sabe? Modificar o cardápio da semana, do mês, criar o cardápio para o mês. Aí quando eu for fazer a compra, eu fazer uma compra intencional para conseguir fazer aquela receita que eu tinha pensado. Se eu não fizer isso todos os dias, mas pelo menos alguns dias da semana, tipo assim, durante a semana a gente come a comida básica, mas todo fim de semana eu vou fazer um prato diferente, sábado e domingo, sabe? Aí conforme você vai se adaptando, você aumenta um pouquinho, vou fazer na sexta-feira também. Aí você vai aumentando, daqui a pouco você tá fazendo uns pratos legais todos os dias da semana e os seus filhos estão tendo aquele mais ânimo de se alimentar, porque às vezes eles querem só comer bobagem, porque a comida normal é sem graça. A gente mesmo também, hoje eu tô com vontade de comer algo diferente. Mas dá pra fazer algo diferente, só que a gente que não faz, ou, sabe, a gente não se dispõe a fazer. E às vezes a gente não compra ingredientes para fazê-lo. Tudo bem, tem ingredientes que são caros, mas se a gente se organizar, às vezes dá pra fazer isso, pelo menos, como eu falei, 2 vezes por semana, ou uma vez que seja. Vai ficar legal, vai ser tipo como se fosse o dia do lanche, mas fazendo comida mesmo, mas uma comida diferenciada, uma comida mais legal, mais apetitosa, que chama mais os olhos e o paladar também, né? Eu achei legal isso daqui. Ele te dá até um espaço para você criar uma lista de refeições, um plano. Esse espaço aqui é interessante de usar, porque esse aqui dá para usar e tem bastante espaço. E seria assim um lugar que você não vai perder onde está. Tá aqui. Então, se você, o que eu ia fazer mesmo essa semana? Aí você, é isso daqui que eu ia fazer. Você pode mudar, pode variar, mas é um norte que você vai ter. E esse espaço aqui eu vou usar, eu ainda não preenchi, porque eu ainda estou trabalhando isso na minha cabeça, mas eu vou preencher. Esse espaço que eu vou usar. E tem hábitos a desenvolver e ações que o que você vai fazer sobre
para você chegar nesse objetivo. E o porquê que você quer desenvolver esse hábito. Qual é o seu objetivo? Vamos dizer, eu quero emagrecer. Para que você quer emagrecer? Para ficar mais bonita? Ou para melhorar a sua saúde? Para os dois. Legal. Mas tipo assim, às vezes você quer algo, você nem sabe para que você quer aquilo. Sabe? E às vezes você pensa assim, para que eu quero isso? Eu não quero. Falar a verdade, eu não quero. Então, descarta, não quer. Entendeu? Para de pensar que você quer e às vezes você nem quer. Mas aí vamos dizer, eu quero por esse motivo. O que você tem que fazer para alcançar esse objetivo? Aí você tem que pensar, você tem que traçar um plano. Não pode ser algo impossível, né? A não ser que Deus, né? Mas que eu tô querendo dizer coisas alcançáveis, palpáveis. Então, você cria um objetivo possível para que você possa fazer e o que você pode fazer sobre esse objetivo. Aí você trabalha em cima disso. E você tem um motivo por que você quer aquilo. Tipo, eu botei aqui, eu botei aqui, não tomar mais refrigerante. Aí eu botei aqui, a não ser em festas, porque eu não quero ser aquela pessoa chata. Eu já fiquei 1 ano e meio sem tomar refrigerante, voltei a tomar. Mas eu não tomava nunca, nunca. Eu ia nos aniversários, as pessoas me ofereciam, eu negava. Aí isso criava um clima chato. Aí eu pensei assim, por que eu vou me dar essa liberdade de tomar só nas festas, nos aniversários? E eu quase não vou em aniversário, mas quando eu ia, criava aquele clima chato. Parecia que eu era uma pessoa metida. Talvez eu seja um pouco, enfim. Aí eu pensei, vou tomar só nesses eventos. Não vou tomar fora esses eventos. Pronto. Se eu trabalhar em cima disso, vai embora. Só que aí eu criei, aí eu botei assim, por quê? Melhorar minha saúde e também emagrecer, porque quando a gente para de tomar refrigerante, a gente emagrece. Mas o principal é melhorar a minha saúde. Aí eu botei, o que eu posso fazer? Cortar 2 dias semanais. Tipo assim, só vou tomar primeiro, né? Fim de semana. Mas não é que eu vou tomar, tipo assim, aproveitou que chegou sábado e domingo, vou tomar todo o refrigerante que eu conseguir. Não, vou tomar, tipo, vamos dizer, se eu for tomar na hora do almoço, um copo. E na hora da janta, um copo, pronto. Mas aí eu vou tomar só os fins de semana. Se esse fim de semana eu não tomar, ótimo. Roda pro próximo. Mas, tipo assim, só vou me permitir tomar aos fins de semana. Aí depois que eu tiver adaptada bem a essa realidade, aí eu botei aqui, só tomar quando o Júnior estiver em casa. Sendo só sábado e domingo. Por quê? Porque meu marido trabalha viajando. E ele leva 20 dias sem vir em casa, ou às vezes mais. Quando ele estiver em casa, eu vou tomar, mas só se for fim de semana. Tipo assim, se for dia de semana, eu não vou tomar. A não ser que tenha levado muito tempo sem ele vir em casa. Aí que quando ele tá em casa, ele gosta de comprar umas bobagenzinhas pra gente comer. Aí eu pego e vou tomar. Porque eu sei que faz tempo que eu não tomo, entendeu? Eu vou me permitir esse momento, mas também para não ficar desagradável. Aquela pessoa que não acompanha a gente na alimentação. E depois que eu estiver bem habituada a essa realidade, aí eu vou só tomar em festas e aniversários, como eu falei, o meu objetivo principal. Aí eu não vou tomar fora dessa realidade, para eu não me fazer mal e para aquilo ali não criar um hábito de eu acabar fazendo todo dia, sabe? Então, já que o meu objetivo é para melhorar minha saúde, mas com isso vão vir outros benefícios, mas o meu objetivo é melhorar a minha saúde. E eu botei outras coisas aqui, mas principal que eu queria falar, serviu de exemplo. Aí, tipo assim, sabe, o que dá para eu fazer? E eu criei um plano de ação para eu chegar nesse objetivo. Por exemplo, você pode ter o plano de ação de ler a Bíblia. Aí, o que você pode fazer? No começo eu vou ler, vamos dizer, um trecho da Bíblia. Eu não digo um versículo, porque eu acho que vai ser ruim se você ler só um versículo. Mas, tipo assim, você lê um parágrafo, porque tem Bíblias que são separadas por parágrafos. A maioria das Bíblias são assim. Hoje em dia, se você comprar uma Bíblia, tipo hoje, né? Só se você pegar aquelas Bíblias mais antigas que não são assim, ó. Essa daqui, por exemplo, tem um parágrafo. Um parágrafo por dia. Ou de 2 em 2 dias. Vamos lá, se você é uma pessoa assim que não gosta de ler. Mas um parágrafo é pouco. Tem parágrafos que são maiores, mas aí, vamos dizer, lê um parágrafo normal, tamanho normal. Se você tiver
disposto, lá, vou encarar esse parágrafo todo. Encara. Dá o espaço o quê? De 20 versículos. Não é muita coisa. Mas aí, se você vê assim, esse parágrafo grande, divide ele no meio. Aí você lê no dia seguinte. Mas, tipo, já vai te pegar o ritmo. Aí, depois que você lê um parágrafo, aí você vê assim, quando eu encontrar um parágrafo grande, eu vou encarar ele. Não vou mais parar de ler. Aí você vai estar lendo habituado. Aí, daqui a pouco, você já vai estar lendo um capítulo por dia. Se você estiver lendo um capítulo por dia todos os dias, separa um dia da semana para você fazer um estudo mais longo, tipo de 3 capítulos. Ou ler um capítulo e ler algum comentário de Bíblia de estudo, ou tipo comentário mesmo, sabe? Faz tipo uma pesquisa sobre aquele capítulo. Pode ser até na internet, mas em sites confiáveis, né? Pronto, você fez um estudo, mas foi só um dia da semana. Não precisa ser toda semana, mas aí você já tá pegando aquele hábito de você ler a Bíblia, de você estudar a palavra. E aquilo ali não vai se tornar uma coisa muito cansativa, muito assim, sabe, muita obrigação. Mas vai começar a entrar na sua rotina, né? Eu já faço isso, por isso que eu não escrevi. Eu até tenho que me controlar um pouco se deixar eu ler a Bíblia todo dia. Aliás, o dia todo dia eu já leio, eu leio o dia todo. E é isso, né? Aí esse planner aqui, aí ele me dá espaços aqui. Aí eu coloquei aqui uma figurinha, porque eu vou criar aqui um plano de alimentação só pra mim. Porque eu não posso comer qualquer tipo de alimento, mas eu dei uma relaxada, com isso eu até fiquei doente. Então eu vou criar um plano de alimentação só pra mim aqui. E isso aqui vai ficar aqui. Isso daqui, por isso que eu falei que eu não vou trocar. Porque esse planner aqui vai me acompanhar pela minha vida toda. Porque o que eu vou colocar aqui serve para minha vida, não serve só para um ano, serve para minha vida, sabe? Eu posso adaptar, posso melhorar, posso, mas tudo que está escrito aqui não vai ser desprezado. Se eu comprar outro plano, eu vou botar esse aqui ali no canto e não vou mais usar. Eu sei disso porque eu tenho um monte de Bíblia e eu acabo não utilizando todas as Bíblias que eu tenho. Às vezes eu dou uma consultada, mas eu não pego com frequência. A que eu pego com frequência é a que eu mais gosto. E qual é que eu mais gosto, sabe? Aí, tipo assim, eu pego essa. E aquela ali também. Tudo bem. Mas e as outras? As outras ficam lá no canto. Então, não tem necessidade de eu comprar um monte de planner. Ou comprar um por ano, por causa disso. Porque esse planner aqui tem essas questões e eu vou usar nesse sentido. E tem aqui um espaço para relacionamentos. Não é só sobre o seu esposo ou sobre o seu namorado. É sobre tudo que envolve os seus relacionamentos, tipo seus filhos, seus irmãos, sua família, seus amigos. Aí eu achei legal isso, ele me dá sugestões do que fazer. Tem coisas aqui que não se encaixam na minha realidade, mas eu achei bem coisas legais aqui, coisas que eu já faço com os meus filhos, com o meu esposo. Achei assim, poxa, legal. Isso daqui, eles me sugerem coisas que eu já faço com eles. E tem um espaço aqui que ele fala assim: demonstrando amor no dia a dia. Para quem e como, sabe? Tipo como se fosse um plano de ação. Tipo assim, eu vou demonstrar para o meu filho. Eu tenho 3, né? Então eu tenho que botar um nome, um de cada um, pensar como eu posso fazer isso por ele. Me faz pensar sobre aquela pessoa, o que aquela pessoa gosta. Como eu posso fazer isso, sabe? Voltada para aquela pessoa. Aí eu não escrevi isso aqui ainda, mas eu vou usar, eu achei bem legal. Isso aqui foi o que eu coloquei, tá, gente? Mas é bonitinho, né? Aqui tem uma cidade com uma casa e aqui tem uma família. Eu achei legal. E aqui, ó, deixa eu tampar os números. Tem aqui, ó, contatos importantes. Isso daqui eu achei muito legal. Você tem no seu celular, ó, eu vou tampar assim. Ó, eu coloquei uma figurinha aqui que eu achei legal. Tipo assim, eu tenho no meu celular os contatos que são importantes. Só que eu anotei aqui, eu pensei, vou anotar. Vai que eu perco o número. Não, vai que eu perco o meu celular. Eu anotei do meu filho mais velho, porque os meus 2 filhos mais novos não tem necessidade e o número deles não serve para fazer ligação, é só para fazer negócio de WhatsApp. E eu anotei do meu esposo, é claro. Aí eu anotei dos meus 2 irmãos. Aí eu fiquei assim, eu tenho eles como meus contatos principais, contatos importantes. Isso me fez bem, sabe? Aí eu anotei o nome deles. Aí eu fiquei assim, poxa, sei lá, sabe? Eu gostei disso. De saber que eu tenho eles como meus contatos importantes, sabe? Tipo, se eu precisar de alguém, acionar alguém para resolver, para me socorrer em qualquer situação, eu sei que eu posso ligar para eles.
Eles podem até estar ocupados, mas eu sei que eles vão se dispor a me ajudar. E eles moram em outra cidade, mas eu senti isso na hora e isso me fez muito bem, sabe? Aí, tipo assim, me fez muito bem saber que eu tenho isso dentro de mim, essa certeza, e poder ter essa certeza. Então, esse momento aqui foi muito importante para mim. Ah, eu não sei vocês, mas isso aqui foi importante para mim. E aqui também dá o hábitos a desenvolver e tal, planos de ação, nesse, vamos dizer, com esse tema. Mas você pode usar para outras coisas. Tem também datas importantes, evento e o plano. O que você vai fazer? Talvez você queira criar assim, eu vou tirar um fim de semana para viajar com meu esposo, fazer um momento especial para nós dois. O que você vai fazer? Ou como você precisa se preparar para conseguir concluir esse objetivo, sabe? Ter esse plano traçado e pensar sobre isso. Às vezes a gente não tira um tempo para dar atenção a pessoas que são importantes para a nossa vida, né? Aí acontece alguma coisa, elas se vão, ou sei lá, a vida passa. E a gente não parou para dedicar um tempo especial para aquela pessoa que a gente tem como importante, mas às vezes a gente não trata ela com a devida importância, sabe? Aí tem aqui também uma família intencional. Esse texto aqui é muito legal mesmo. Muito importante, sabe? Se você não for cristão, serve para sua vida, mas se você não for cristão, se converta. Jesus está voltando e só Ele tem a chave da nossa salvação. Ele é a chave, Ele é a porta, Ele é o caminho. Mas mesmo que você não seja cristão, isso daqui vai servir para sua vida, mas eu acho que mais do que você querer o bom que Ele pode te dar, é você que queira Ele, sabe? Isso é o mais importante. Eu tinha que falar isso, gente. Enfim. Aqui, ó. Aí tem a missão da sua família. Ó. Tem a missão da sua família, se você. Para qual objetivo vocês trabalham? No sentido de caminhada mesmo, sabe? Tipo assim. Qual é o foco da sua família, sabe? Vamos dizer que todos vocês se reuniram para juntar dinheiro para pagar a faculdade do seu filho mais velho. E toda a família está trabalhando em prol disso. Como? Vamos dizer, nós diminuímos os gastos. Os filhos mais novos estão colaborando nisso, estão entendendo que a gente não pode passear tantas vezes, que a gente, na hora de comprar o presente de Natal, vai comprar um presente mais simples para juntar dinheiro para o irmão mais velho fazer a faculdade. E todo mundo está trabalhando em prol nisso, sabe? Todo mundo está nesse foco. O que você pode fazer sobre esse objetivo? O que seu esposo pode fazer? O que o seu filho mais velho pode fazer? Aí é um objetivo, uma missão da família, sabe? E focada na família. E toda a família contribui. Isso é uma coisa legal de se refletir também. Às vezes a gente é muito individualista. Na maioria do tempo a gente é. Então, vamos pensar de forma familiar, sabe? E tem gente que faz isso às vezes pensando nos amigos, mas às vezes não faz isso pensando na família. Enfim, tem um espaço aqui para fé. Eu gostei muito desse espaço. Aí aqui me deu essa ideia de fazer, por isso que eu tirei essa ideia, foi daqui. Ó, tem aqui um plano de leitura da Bíblia, eu não vou usar esse plano porque ele mistura muitos textos, eu não vou usar. Parece até uma leitura daquela Bíblia que tipo assim, ó, começa lendo aqui em Lucas, depois vai para Gênesis e Salmos, aí depois vai para Lucas, aí mistura muito. Eu não vou ler essa leitura bíblica, esse plano de leitura bíblica que eles me deram, mas talvez algum dia eu leia, vai ficar aqui guardado. E eles me dão aqui, ó, um espaço para eu fazer um resumo da semana. Tem 53 semanas aqui. Ó, tá vendo? O espaço não é tão grande. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou escrever o estudo da semana, porque eu faço um estudo aprofundado toda semana. Não vai dar para botar tudo, mas eu vou botar, tipo, como eu falei, um resumo e uma parte mais pessoal, porque, né, isso daqui é uma coisa mais pessoal. Ó, uma parte mais pessoal. Aí eu vou escrever aqui. E lá naquele espaço que eles me deram, que era para eu fazer o planner, eu vou escrever do dia, de cada dia. E aqui, aquele estudo maior da semana, sabe? É assim que eu vou ver esse planner nessas partes. Por quê? Porque sim.
E aqui tem o espaço da área do trabalho para a mulher que trabalha. Mas eu também estou usando esse espaço porque eu encaro certas tarefas do meu lar como um trabalho. Ó, até coloquei uma figurinha aqui, ó. E eu vou... Aí aqui só tem de segunda a sexta. Mas o que eu achei legal aqui é que separa assim manhã, tarde e noite. Dá para você se organizar bem com a rotina de tarefas do lar. Como eu disse, eu faço muita coisa aqui na minha casa, né? No fim de semana, mas dá para me organizar pelo menos de segunda a sexta por essa parte. E eles me dão um monte de folhas. Ó, vou contar aqui, 1, 2, 3. 3 folhas, cada lado, né? Então, dão 6 páginas para eu me organizar. Então, tipo, o que isso quer dizer? Essa organização aqui tava boa, mas eu evoluí, eu melhorei. Então, tem mais espaço para você escrever, sabe? Você não precisa ficar presa àquela organização ou perder esse espaço que você tinha. E por isso que eu não preenchi tudo. Eu preenchi, ó, a primeira, a segunda e a terceira. Aí eu pensei, calma aí, vou dar uma pausa, vou trabalhar em cima disso. Depois eu vou dar continuidade. E eu vou fazer as adaptações necessárias. Inclusive já fiz, mas eu não escrevi ainda. E tem aqui projetos em andamento. Eu achei isso aqui muito legal. Pensando na sua vida profissional, mas isso também pode ser usado, como eu falei, para o que você encara como trabalho na sua vida. Tipo, vamos dizer que você é youtuber. E isso não é bem o trabalho. Assim, para algumas pessoas, né? Para algumas mas te demanda tempo, você tem que se dedicar àquilo, você tem que pensar sobre, você tem que ter uma área da sua mente para pensar sobre isso. Um lugar para você se organizar. Se você colocar aqui, já pronto. E tá anotado. E tem uns espaços bem legais aqui para você fazer objetivos profissionais, hábitos a desenvolver sobre, atividades regulares. Aí tem semanal, mensal, semestral, anual, atividades esporádicas. Eu achei bem legal isso. E tem ainda espaços livres para você fazer mais anotações. Tem três páginas para você fazer mais anotações sobre esse assunto. E eu pensei, eu vou usar isso daqui e eu também vou usar para quando eu quiser preparar algum vídeo especial para gravar para vocês, porque isso não é meu trabalho, é meu lazer, é meu hobby, mas eu preciso de um espaço para escrever sobre isso. E isso não se encaixa em nenhuma outra área da minha vida. Então, como se fosse meio que um trabalho. Mas eu não faço sempre, então é um trabalho que eu vou às vezes, né? É tipo vamos dizer, é um bico. Ó, aqui é a vida pessoal. Eu tô usando essa parte aqui, eu achei bem legal. Te faz pensar sobre você, tipo assim, você tem cuidado de você, da sua saúde? Inclusive eu colei mais folhinhas aqui. Ó, aqui eu gostei dessa parte muito. Ó, o ciclo menstrual. Isso daqui é muito importante para nós mulheres, acompanhar essa parte da nossa vida, porque eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu esqueço que dia que foi a última e fico... E isso é muito importante a gente anotar, porque se você precisar no médico e o médico perguntar, você vai saber responder com clareza. Se ele perguntar, o seu ciclo menstrual sempre vem na data certa ou ele vem de datas erradas? Eu não sei, porque eu não anoto e eu não memorizo esse tipo de coisa. Isso é uma coisa muito chata na minha vida e eu esqueço o máximo que eu posso. Só que quando eu preciso saber dessas informações, eu não sei dizer. Então eu pensei, poxa, eu vou anotar isso aqui. E anotar também, tipo, se eu sentir dor de cabeça naquele período daquele mês, o que sintoma que eu senti. Isso pode ser importante para cuidar da minha saúde também. Então, vou anotar. Eu achei, isso aqui é uma sacada muito legal. Aí, eu tenho isso daqui, eu colei mais folhas. Isso daqui é um espaço de outro planner que eu tinha. Depois eu vou falar dele também. E eu tenho aqui controle da menstruação também. Ó. E aqui também tem o controle, tipo assim, meu ano em cores, para eu falar sobre o meu humor. Tipo assim, se eu tô me sentindo triste, se eu tô me sentindo com raiva, se eu tô me sentindo estressada, se eu tô me sentindo feliz, empolgada. Isso também é legal, para você se conhecer um pouco mais, sabe? Aí isso daqui também eu vou anotar, esse daqui é o meu ano em cores. Eu deixei nessa parte porque é uma parte mais da vida pessoal, uma coisa mais sobre mim. E depois tem aqui os contatos de médicos, consultas a marcar, cuidados pessoais, tipo quando você vai fazer sobrancelha, uma vez por semana,
de 15 dias, ou quando você vai fazer a unha, sabe? Se cuida um pouco, eu tô com minha unha precisando fazer. Mas enfim, eu mesma faço minha unha, mas aí eu tenho que organizar um tempo para isso. Mas então, é uma coisa que eu tenho que pensar sobre mim, sabe? Isso eu vou fazer por quê? Porque eu tenho que sair? Não, porque eu quero me arrumar, eu quero ficar bonita, sabe? É legal isso aqui. E tem aqui, ó, hábitos a desenvolver sobre isso. Eu escrevi um monte de coisa, ainda tem um espaço aqui. E aqui eu achei muito legal, que tipo assim, quanto tempo você tem? Aí ele te dá um textinho, e isso aqui foi tipo um soco no meu estômago, esse texto aqui. Que ele fala assim, em vez de você ficar no celular, rolando o feed, por que você não faz alguma outra coisa que vai realmente trazer benefício? Cuidar de você, sabe? Cuidar de você ou dar mais atenção às suas tarefas. Mas vamos dizer, você já fez tudo. Ah, já limpei minha casa, já fiz tudo. Sentei, agora vou ficar mexendo no celular. Tá bom, por que você não lê um livro? Sabe? Por que você não lê um trecho de um livro? Por que você não lê um versículo da Bíblia? Por que você não faz a sobrancelha? Por que você não pinta sua unha? Ou por que você, sei lá, pinta o cabelo? Vai lá dar uma olhada nas suas roupas, ver qual roupa. Ah, eu acho que esse conjunto combina com esse. Coisas de menina, coisas. Sabe? Mas, tipo assim, se dedica um tempo pra você, mas realmente. Ou pega um caderno. Não tem um caderno aqui? Esse caderno é inteligente. Eu não gosto de caderno inteligente, mas eu comprei e eu vou usar. Escreve algum texto, sabe? Escreve um pouco sobre você, ou como se fosse um diário mesmo, sabe? Dedica um momento pra você falar sobre você com você mesma. Porque falar pros outros não é bom, né? Ora, aí ele te deu um tempo aqui, ó. Em 15 minutos, o que você consegue fazer? Em 30 minutos. E em 45 minutos? Aí ele te deu esses tempos para você se organizar e você escrever. Aí te faz pensar sobre. Sabe, eu escrevi algumas coisas, mas nem tudo eu escrevi. Aí tem a lista de atividades que você fez no ano. Isso daqui é só no final do ano. Eu colei algumas coisas aqui. E tem espaços. Depois tem aqui uma aba livre para você usar como você quiser. Isso daqui eu tô colocando a lista de tarefas diárias que eu faço todo dia. Todos os dias eu sigo essa lista aqui de tarefas para vocês verem como é que eu faço coisa. Fora as tarefas semanais e mensais. E tem a outra lista que é só para o fim de semana. Ó, muita coisa também, tá vendo? E para os dias de feriado e de época de férias escolares. E tem outros espaços que eu tô usando, ó. Tá vendo que eu tô fazendo minha acompanhamento de finanças do mês? Esse daqui é do mês de novembro. Bastante coisa já, né? Porque lá eu vou começar, lá no começo, né? Eu vou começar de janeiro. Então eu precisava organizar o de novembro. E eu fiz alguns testes de layouts, que eu tô fazendo alguns testes, pra eu adaptar a minha vida. E, ó, outros layouts eu fiz. É o mesmo. Ó, outros. Isso daqui eu fiz tudo de lápis, então eu posso apagar e usar essa folha pra outra coisa. Aí eu criei aqui, eu fiz um teste, porque eu tava querendo fazer um controle de hábitos. Aí eu fiz um teste, eu comecei a fazer, eu parei, eu achei isso muito chato de construir. Mas, inclusive, eu fiz um aqui, isso daqui tá em folhas soltas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu acho que eu não... Ah, tá aqui. Ó, eu criei dois jeitos. Um para controlar o meu tempo de tela de celular. E eu separei o que eu mais uso no celular. E um para acompanhar os meus hábitos de forma geral. Esse daqui eu gostei de fazer, mas eu não sei se eu vou seguir. Mas se eu quiser fazer, isso daqui é legal. Eu fiz numa folha de bolinhas, de pontinhos. Esse daqui eu achei chato de fazer, de construir e de ter que escrever aqui. Aí eu fiquei assim, gente, isso aqui é muito chato. Quem faz isso, quem tem habilidade de fazer um artista. Assim, no sentido de, sei lá, eu não gostei de fazer isso aqui não. Mas fica bonito, fica, mas eu acho assim, nem vale muito a pena. Porque se eu não mudar esse hábito de ficar tanto tempo no celular, não tem sentido eu fazer isso aqui. Mas é interessante se isso aqui me gerar sabe, o gatilho para eu diminuir. Mas eu não preciso criar uma planilha para isso, uma planilha, um gráfico. Eu posso só escrever todos os dias. Hoje eu fiquei, sei lá, 10 horas no celular. Hoje eu fiquei 5 horas.
Hoje eu fiquei 3 horas. Aí eu falei assim, 3 horas, mas o que eu fiz nessas 3 horas? Aí eu posso escrever a coisa que eu mais usei. Tipo, sei lá, desse tempo, a maioria foi do YouTube. Ou a maioria foi, sei lá, da Shopee. Ou a maioria foi do WhatsApp conversando com meu esposo. Tá justificado, porque eu tenho que dar atenção ao meu esposo. Mas, sabe, tipo, aí isso faz eu refletir sobre o tempo que eu tô gastando. Como eu tô usando o meu tempo. Da forma inteligente ou não inteligente. Aí, isso já faz eu refletir. Eu não preciso construir um gráfico para isso. Mas tem gente que faz isso, tem gente que acha que é super legal. Esse daqui eu acho legal para você desenvolver o hábito. Isso é legal, hábitos que você não é bom, sabe? Tipo que não, você não lembra muito. Te ajuda a você a focar nisso e você não deixar de fazer, ou pelo menos tentar fazer o máximo. Isso aqui eu achei legal. Mas eu acho que se você criar muitos hábitos, você vai ficar inundada e aquilo ali vai se tornar mais como uma cobrança do que como algo que seria positivo. Então, tem que ir com calma nisso daqui. E esse daqui eu não acho que vale a pena fazer. A não ser que você anote todos os dias, no final do dia. Tipo o tempo do sono. Se você é uma pessoa que dorme muito pouco e é importante que você durma mais, anota lá, hoje eu dormi 6 horas. Aí pronto. Aí hoje eu dormi 5 horas. Eu falei assim, poxa, eu preciso dormir mais um pouco para descansar um pouco mais. Ou se você dorme muito, hoje eu dormi 12 horas. Poxa, por que eu durmo tanto, sabe? Enfim. E aqui eu criei também. Aí aqui eu já tô fazendo algumas adaptações as finanças que eu vou usar do mês de dezembro. Porque como eu falei, eu quero fazer antes de virar o ano, né? E aqui tem um bolsinho e tal, né? Pá. Eu gostei muito desse planner, mas esse planner aqui eu não vou trocar ele. Eu vou continuar usando ele ano 2026, 2027, 2028, porque o que tá aqui serve pra minha vida toda. Não preciso ficar trocando ele. Eu não vou ter espaço para escrever nele, mas ele vai ser como um manual. O meu manual, e eu vou sempre consultar ele, como se ele fosse tipo assim, aonde eu leio as instruções necessárias para eu praticar aquilo que eu preciso praticar. Então, gente, vou finalizar essa parte do vídeo por aqui. Depois eu vou dar continuidade, que esse vídeo está ficando muito grande. Fique com Deus e até o próximo vídeo.